Sejam bem-vindos a mais um episódio do SantaCast. Desculpa, mas a gente começou dando risada, não sei o porquê. O podcast que vai além dos sintomas e navega em saúde, comportamento e sociedade, com uma pitadinha de amor, humor, terror, comédia. Movimento. I like a mover. I like a mover. Nossa, que brega, meu inglês tá péssimo, mas vamos lá. Vamos pros recadinhos antes, vamos né, recadinho antes. Então, pra você que tá chegando no canal agora, se inscreva, ative as notificações e curte. Eu sei que você tá aí vendo a gente. Vai cair o braço, o dedinho. Curte. Não, principalmente os homens que não curtem. Se você é homem igual a gente que assiste, um monte de negócio, pô, que animal, compartilha, mas não curte. E você sabe que depois disso eu comecei a curtir e me inscrever? Eu falo, ajudar. Mas aqui tá na TV, não sei o que. Eu entro no celular, pego o canal, me inscrevo, curto, porque eu ajudo quem compartilha conhecimento. E compartilha pra quem precisa escutar o episódio, assistir e ouvir o episódio de hoje. E também agora abriu... Seja membro, seja membro. 3 planos para você escolher a associação, opção de associação, né, pessoal? Associação, chama Associação. É isso aí. Então, o primeiro é Zumpsaurus, você tem selos, emoji personalizados ali na carinha. Pode enviar dicas para quem tem que ser entrevistado e também temas, né, Glauco? Isso. Depois a gente vem pro Consciência Vital, que tem uma live exclusiva com a Jun Tadão do mês, onde a gente fala sobre os pontos mais importantes dos episódios que teve no mês. E também, né, Glauco, a chance de participar com perguntas em formato de vídeo. E se você quer ter uma experiência mais, assim, enriquecedora, qual que é o Trigêmeos, que a gente é legal, a gente sempre brinca que o Agente 007, porque a gente vê de gente escrevendo a gente junto, mas não tem problema não. Não que a gente escreva perfeitamente, né? Tá certo. E você tem a oportunidade de participar aqui com a gente, certo? E para você... saber dos bastidores. E para você profissional, que tem uma causa aí dentro de você, que você quer falar, traga aqui pra gente. Tem um QR Code aqui do lado e traga a sua causa. E vamos falar sobre ela. Então, sem mais delongas. E falando de I like a move, mover e movimento. Movimento é vida, vida é movimento. Movimento é vida, vida é movimento. Movimento é vida, vida é movimento. Movimento como aliado no desenvolvimento pessoal. Certo. Aí a convidada de hoje é centenário, Century Fox. Porque ela gravou o episódio 28. E hoje ela está gravando o episódio 128. Isso é um sinal divino, gente. Isso é um sinal divino. E o interessante é que, além de ela ser a entrevistada, ela é host também do Olhar da Infância. Para quem não acompanha, comece a acompanhar, porque tudo começa na infância. E aí, vamos falar sobre essa questão antes, o primeiro, quando ela participou aqui no 28º, ela falou sobre fáscia. Fáscia. O que era fáscia? Era a saúde através do movimento. A fáscia. Lembra que a fáscia, não sabe, episódio 28... Assiste aí, não vou falar o que é. E agora ela vem falar do movimento... como aliado no desenvolvimento pessoal. Travou, né? Deu intervalo de memória. Isso é normal no Júlio. Vai... Mas sem mais delonga, vamos lá. E aí, Dri? E aí, Adriana da Oca. Vamos lá, Dri. E aí, gente, Dri? é terrível participar. Ela não para de rir com a gente. É porque eu falei que eu queria andar no bairro com o teto aberto. Eles jogam uma... E aí a Giovana gravando. Assim. E aí eu fiquei... se recuperando. Me recuperando. Isso é vida real, né? Imagina se a gente estivesse aqui de terninho. Olá, tudo bem? Estamos aqui agora com uma Adriana, no episódio 128 e vamos falar sobre por que movimento. Brincadeira. Não, imagina, gente. Primeiramente, muito obrigada novamente. Mais uma vez. Meus queridos, mais uma vez aqui. E muito bem lembrado, se você está aqui assistindo direto na causa, né? Não acompanha ainda um Olhar para a Infância, eu te convido a estar lá. Olha o merchan. Não cobramos dela, aqueles assim, né? Mas eu tô aqui hoje, né, como convidada, é legal também estar desse outro lado da bancada, para falar sobre o movimento como aliado do desenvolvimento pessoal. E quando a gente estava conversando, né, poxa, o que a gente pode falar e tudo mais nesse episódio, eu fiquei pensando, né, enfim, eu sou apaixonada pelo movimento, é a minha trajetória profissional, minha história de vida e, enfim, meu propósito também está muito ligado à questão do movimento. Mas quando a gente pensa em movimento,
dentro da nossa cultura, a gente tem muita relação assim direta com musculação, natação, ou andar de bicicleta, enfim. Ou, às vezes, a pessoa pensa até em atividade física do dia a dia, né? Estender uma roupa no varal. As pessoas estendem ainda. Eu estendo roupa no varal, eu também, né? Passar uma vassoura em casa. Passar uma vassoura em casa, enfim. As pessoas pensam nesse tipo de movimento. E a minha proposta aqui é a gente falar um pouco sobre uma perspectiva sobre o movimento, que é a perspectiva da educação somática. Tá? Aqueles então assim, que quando eu falei essa. educação soma, pam, aqui soma. Tá, beleza, mas soma o quê? Então, o que será que é esse somático, Tem né, da educação somática? Ixi, na hora que ela falou somar, já veio. Então, é que o Júlio foi péssimo em matemática. Eu fui péssimo em matemática. Sério? Se alguém foi péssimo aí, comenta aí também. Né? Eu era horrível em matemática. E aí, então, quando que a gente... Enfim, ninguém cria nada, né? As pessoas, elas estão sempre se inspirando. Mas quem cunhou esse nome, assim, né? Começou a falar sobre isso foi Thomas Hanna, que foi um pesquisador. Ele era professor lá numa universidade na Flórida. E ele começou, então, a refletir... provavelmente inspirado, né, pelos estudos de Freud, de Jung, enfim, de toda essa galera aí da parte do psi, e pensar esse corpo, desconstruindo um pouco essa ideia cartesiana que nós tínhamos do corpo, que era essa relação do corpo sendo uma máquina, né? Pensando no corpo além dessas suas estruturas biomecânicas, né? Porque a gente ficou muito tempo pensando no corpo dessa maneira. Pensando no corpo como alavancas, pensando no corpo como uma máquina, no cérebro como uma engrenagem, de maneira que havia ali alguma participação, alguma colaboração, mas que não fosse de uma maneira tão integrativa assim. Então, o que é esse somático da educação somática? Pensar no corpo, não dessa maneira cartesiana, dessa maneira mecânica, biomecânica, mas pensar no corpo de uma maneira mais integral. Nós temos essa porção de osso, fáscia, músculo, mas nós também temos as nossas emoções e elas imprimem a maneira como o nosso corpo se organiza. Ela se expressa, né? A gente expressa as nossas emoções também. E isso a gente pode pensar aí também num componente mais transcendental, que seriam as nossas crenças, né? A maneira como a gente vê a vida, como a gente pensa na vida e processa a vida, isso também se expressa na maneira, no nosso corpo, né? Na organização do nosso corpo, e interfere também nisso. Um exemplo muito claro para você entender... eu sempre gosto de dar esse exemplo, que ele é bem prático, é quando a gente pensa numa pessoa, por exemplo, tímida. Quando eu falo uma pessoa tímida, dificilmente alguém vai ter uma visão, né? Vai ter dentro do seu imaginário uma pessoa tímida assim, né? Sorridente. Sorridente, expansiva. A gente pensa na pessoa tímida, já nessa pessoa que é um pouco mais fechadinha, um olhar mais baixo. Enfim, existe uma composição física correspondente dessa pessoa tímida. É claro que isso passa por estereótipos. Existem várias pessoas tímidas de maneiras completamente diferentes. Eu mesma sou uma pessoa tímida, mas dentro da ideia da câmera, no momento de me comunicar, de falar sobre um assunto que eu sou apaixonada, que é o movimento, enfim, é uma outra Adriana que aparece. Mas nas relações interpessoais, eu costumo ser mais quietinha, mais restrita. Então, é claro que existem múltiplas maneiras da gente ser tímido, mas é só para vocês entenderem, então, da onde vem essa ideia de somático, que é de soma, esse corpo soma. Então, esse corpo que eu vejo ele de uma maneira mais abrangente, envolvendo a parte emocional, física e espiritual, ou transcendental. E aí, quando a gente fala de uma pessoa tímida de postura, normalmente ela é meio que para dentro, assim, né? Ou às vezes segura uma bolsa, parece até um paraquedas, que é tipo como se fosse um escudo dela. Isso. Essa, por ela estar assim, esse formato, essa posição, quando você fala de imprimir, aí é como se fosse impresso esse movimento dela, essa postura dela imprime a forma que ela vai ficar sentada pro resto da vida, mais ou menos. A gente pode pensar assim, né? Que tem uma corrente
de pensamento, que entende que... como que eu vou dizer? Que a timidez forjou a pessoa dessa maneira, fechada. Forjou. E existe uma outra linha que entende que essa postura foi a maneira dessa pessoa sobreviver a situações, entende? Então, existem duas vertentes. Eu não sou adepta nem de uma nem de outra, porque eu acho que as duas, na verdade, se complementam. E quando eu falo sobre o movimento como aliado para o desenvolvimento pessoal, é justamente acerca disso. Quando um aluno chega para mim, hoje o meu trabalho é um trabalho autoral chamado Movimento Restaurativo, dentro dessa vertente da educação somática, porque a ideia de uma abordagem de educação somática, em primeiro lugar, é auxiliar aquele que me procura, no meu caso um aluno, né? Porque eu posso ter um terapeuta dentro da educação somática, mas eu sou uma professora, uma facilitadora do movimento, é marcar um dia e um horário lá no meu estúdio para o aluno se encontrar com ele mesmo. Então, a premissa da educação somática é auxiliar o aluno a se encontrar com ele mesmo. É um processo de autoconhecimento. E quando ele entra nesse processo de autoconhecimento, ele gosta ou no começo é um pouco difícil? Porque parece, às vezes, que as pessoas não gostam de... Não, porque... Tem uma dificuldade desse... Tem. E por várias razões. Primeiro, porque a gente tem uma cultura fast food, né? Então, as pessoas querem resolver rapidamente. E dificilmente também a pessoa chega até mim porque ela quer o autoconhecimento. Ela quer se livrar de uma dor física, né? Uma dor lombar, uma dor... Ou ela já está com algum problema de saúde, o médico pediu para ela fazer uma atividade física. E o público que me procura é o público que não gosta de musculação. Eles não gostam desse tipo de atividade física. Então, eles querem um outro tipo de atividade. É um pessoal que já conhece arte, ou que já dançou, ou que aprecia. Então, eles me procuram, eu apresento o movimento restaurativo, que é uma atividade, uma prática corporal pensada também para aliviar dores, né, para regular tensões, mas também para a gente diminuir esse tônus do simpático, né, essa luta e fuga, essa correria, e aumentar um pouco mais o tônus do parasimpático, que é o nosso modo de descanso. Então, como as pessoas hoje, principalmente após a pandemia, a queixa principal é a ansiedade, então as pessoas me procuram nesse intuito. Eu quero relaxar. Tudo bem, então vem aqui relaxar, porque o movimento restaurativo, a proposta dele também é essa pausa para o descanso. A pessoa me procura, chega no estúdio e eu faço algumas perguntas, né, para eu entender, enfim, por que a pessoa está lá. Eu também preciso saber se ela tem algum problema de saúde, pressão alta, enfim. Existe ali um protocolinho que eu sigo com o meu aluno. Então, a gente começa... diante da demanda dele, porque no estúdio eu trabalho com aulas individuais, então a aula é pensada para a demanda do aluno, e ali a gente começa então um trabalho com pilares de fortalecimento, fortalecimento, mobilidade, flexibilidade. E aí, quando é na flexibilidade normalmente, aí a pessoa, eu sou muito dura. Eu sou curta. Quando a gente vai pensar em mobilidade, né, em extensão do movimento, em extravasar alcance daquela articulação, eu sou meio travado. Então, são essas perguntas, essas falas. Eu sou dura, eu sou travado. E quando chega a questão da dor, a pessoa está tremendo. Nossa, eu não consigo fazer, tô fraco, não sei o que lá. O que é tudo isso, gente? Isso tudo é processo de autoconhecimento. A pessoa, através de uma experiência corporal, perceber o estado dela naquele momento. Eu posso fazer uma prática em que eu não vou chamar atenção para isso. O aluno, eu vou passar uma proposta para ele, ele vai fazer e ele vai falar, nossa, eu não estou dando conta, nossa, tá difícil e tudo mais. Dentro da educação somática, a gente vai convidar o aluno
a lidar com aquela limitação, a lidar com aquele estranhamento, fazer pausas e pontuar aqueles momentos. Não como uma sessão de tortura, mas como um processo de autoconhecimento. Humildade também. Porque quando você vai falar, né? Nossa. Não, pra falar. É que tu imagina assim, ó. O mundo da pessoa tá assim, ó. Ele fala assim, ó. Eu preciso. Você tá falando que ele precisa ter uma aula de sentir. O mundo dela tá assim, ela tá travada. Mas assim, vai na lareira e fala assim, ó. Essa é a ideia, como dar uma. Parar. É uma pausa. É uma pausa. É uma pausa no dia da pessoa. Ele tem um encontro marcado com ele mesmo lá no meu estúdio. Para, através de propostas de movimento pensadas, né, para ele, entrar em contato com as suas potencialidades, com as suas limitações. Vai estimulando ele a se tornar mais Mas aí o que é a atividade? É tipo como se fosse um alongamento? Nós temos várias propostas dentro, né? Mas o objetivo do movimento restaurativo, bebendo da fonte dos estudos de embriologia, é trabalhar movimentos espiralados. Por que movimentos espiralados? Quando a gente estuda a embriologia, com esse foco no movimento, a gente vai perceber que desde o momento da concepção, os nossos movimentos são de invaginação e de espirais. Então, como o movimento restaurativo, ele busca, lembra que eu falei para vocês, aumentar o tônus parasimpático, que é o de descanso, a gente só consegue aumentar esse tônus quando nós estamos em estado de segurança. Quando eu me sinto seguro, é quando eu consigo descansar. Quando eu não me sinto seguro, onde eu estou? No simpático, luta e fuga. Tá preso nas dívidas. Tá tudo tá desesperado. Então, o que eu proponho e convido o meu aluno? Quando a gente explora movimentos espiralados, é um movimento que ele já conhece desde a sua condição de embrião. E isso não necessariamente vai acontecer de maneira consciente, tá? Eu convido ele a explorar esses movimentos espiralados, multidirecionais, porque acaba que no nosso dia a dia a gente tem uma vida muito aqui, né? A gente explora pouco torções ou explora de maneira inconsciente. Os alunos chegam com queixas, por exemplo, de dor lombar ou de problemas no joelho. E aí, abençoados médicos queridos, nós amamos vocês. Mas aí você vira para um paciente e fala assim, olha, você está com dor lombar, você não pode fazer torção. Você está com dor no joelho, você não pode ajoelhar, você não pode flexionar o joelho. Aí como que esse paciente vai fazer cocô na privada, se ele não pode flexionar o joelho? Como ele vai olhar o bebezinho lá atrás do carro se ele não pode fazer torção? São movimentos, gente, que eles estão no nosso dia a dia e que a gente precisa realizar. É o arroz e feijão. Tá então não tem essa de você não pode fazer tal movimento. Question. A gente pode falar. Vai, aluno, vai, aluno. Não, quem tem, por exemplo, você falou sobre essa questão de não se movimentar, mas seria no caso de alguém que tem artrite, artrose, ou quem tem artrite e artrose não poderia se movimentar por causa da rigidez e dor. Não faz sentido. A cura é pelo movimento. O que pode acontecer, e essa é uma visão da educação somática, é dentro da realidade do aluno, eu não vou massificar esse aluno. Ele chega com uma demanda para mim, entendeu? É como eu pegar o tímido. A pessoa chega... Eu tô falando tímido, gente, mas não, às vezes tem pessoa agressiva que é assim. E é assim, ela é agressiva e ela é assim justamente para não sucar a cara de ninguém. Ela se entendeu? segura. Ela tá ali, tá se segurando. Então, vamos dizer, eu chego um aluno no estúdio com essa cifose acentuada. Né? Se eu for pensar nesse corpo só pela perspectiva biomecânica, eu vou olhar e falei, tá fechado, eu tenho que abrir. Só que não é só uma demanda física, entende? Para que essa abertura aconteça. Que é o exemplo que você usou da pessoa tímida ir na academia. Entendeu? Vai na academia, vai abrir tudo. Vamos abrir.
Eu não estou dizendo que a gente não tenha que passar por esse processo, entende? Principalmente se ele está se queixando de dor, se é uma posição disfuncional, se está afetando, às vezes, questões do intestino. Porque pensar em educação somática, em movimento através dessa perspectiva da educação somática, é pensar que existe esse corpo visível. Existe também um monte de víscera, existe fáscia, enfim, existem outras coisas que também estão em movimento internamente e que precisam estar em equilíbrio para funcionar. Então, às vezes, uma postura dessa, uma respiração encurtada, algumas questões ligadas à postura, e eu sei que tem profissionais que têm uma vertente que acham que a postura não importa, e eu respeito vocês, mas eu sou do outro grupo que acha que a postura importa. Por quê? Porque eu posso limitar movimentos. Entende? Então, você imagina uma pessoa, já aconteceu com vocês de comer alguma coisa, ter uma distensão abdominal e sentir dor lombar? Barriga incha. Fica parecendo uma jiboia, né, filho da mãe, deitado. Deita, ela parece a jiboia, fica caída. Isso é um modelo, assim, básico de que uma disfunção, uma disfunção abdominal afeta uma configuração sua de postura, né? Então, a pessoa, ela tem um espaço fisiológico ótimo, comeu alguma coisa que não deu certo, distendeu o abdômen e isso atrapalhou a configuração. Comprimiu alguma coisa que não devia comprimir, limitou o movimento de um outro órgão, porque um outro tomou um espaço que não era dele. Enfim, e dentro desse pensamento integral de soma, eu também tenho que considerar vísceras. Eu também tenho que considerar a fáscia, que é esse tecido conjuntivo que envolve a gente internamente, envolve vísceras, envolve feixes musculares, e eu também tenho que pensar nesse outro órgão que, inclusive, não atende, não responde às questões newtonianas. A fáscia não respeita ação e reação, não é assim que ela funciona. Então, já... Buf! O que ela faz, então? O que ela faz? Não, eu não vou respeitar. Tem um episódio falando sobre fáscia, mas se você quiser só mencionar um pouquinho para quem chegou neste episódio. Quando eu falo que a fáscia ela não responde a essa ordem, porque como que funciona a questão de Newton, né? Eu empreendo uma força e responde de maneira correspondente, não é isso? A fáscia não é assim. Eu vou empreender uma ação sobre ela e ela vai responder não contando com essa mesma força que eu empreendi. Ela pode expandir isso, responder de uma maneira mais ampla e contínua e não necessariamente naquele exato momento que ela sofreu, né? Vou falar sofreu aqui no sentido de ter sofrido aquela ação que eu empreendi sobre ela naquele momento. Ela não vai responder exatamente na mesma proporção e naquele exato momento, por exemplo. Pode ser depois, ela pode ir respondendo ao longo das horas, entende? Então, a gente tem um conjunto de fatores que precisam ser levados em consideração quando a gente pensa em movimento sob a perspectiva da educação somática. Aí chegou aquele aluno, então, fechadinho, com uma cifose acentuada, se queixando de prisão de ventre, porque está havendo uma pressão, o diafragma dele está super rígido, a respiração dele às vezes é fraquinha, cansada, a voz dele já sai assim, é aquela pessoa que ela está toda molinha, às vezes apresenta dependendo do aluno, apresenta uma hipotonia, então a musculatura fraquinha, ou às vezes ele é muito, muito rígido, né? Se eu pensar nesse corpo de maneira biomecânica, eu falei, eu tenho que abrir esse aluno, porque ele está fechado, né? Só que esse fechamento dele não envolve somente uma questão muscular. Envolve também toda uma outra questão que está ligada ao emocional, e isso tem que ser respeitado pelo profissional. E ele tem que me dar o aval para eu trabalhar e entrar nessa área. Então, o que eu faria? Vou dar um exemplo. Chega um aluno assim, eu coloco ele deitado no chão, num primeiro momento. Vamos perceber quais são os seus apoios nesse momento. Deitou, barriga para cima. O que você está sentindo encostando no chão nesse momento? O que eu quero com isso, num primeiro momento? Trazer ele para o estado presente.
Não dá para estar pensando em outra coisa quando eu estou perguntando para você agora. Glauco, fala para mim o que está encostando na cadeira. Quais partes do seu corpo estão encostando na cadeira? Primeira lombar. Você tem que vir para o estado presente. Na hora. Não dá para você... peraí, como que é? Não, quem que está encostando? Eu acho que não sei, aqueles, né? Ela acaba perguntando de você, aí você tem que sentir. Você tem que sentir. Então, primeiro, instalo o meu aluno no estado presente. Perfeito. Ótimo. O meu tom de voz é um tom de voz pensado também. O ambiente do estúdio é um ambiente calmo, um ambiente perfumado, um ambiente com uma luz adequada, com uma iluminação adequada. Tudo para trazer num primeiro momento que o aluno chega no estúdio, para dar essa sensação de acolhimento. Ah, Adriana, mas essa questão de acolhimento é muito ampla. Tem gente que se sente bem num ambiente com luz baixa e tem gente que pode não se sentir bem. Ótimo. Isso é o primeiro encontro. Então, lembra que eu falei que eu converso com o aluno quando ele chega, demanda, ele fala um pouco sobre ele. E ali eu já vou percebendo um outro princípio, uma outra ideia desse profissional dentro da educação somática. Não dá para receber o aluno com o WhatsApp aberto. Não dá para eu receber o aluno distraído e pensando, porque ali eu estou lendo ele e ele está me lendo. A gente está se relacionando aqui. E é preciso que gere esse vínculo. Outra palavra-chave do profissional de educação somática. A gente cria vínculo, é importante. Lembra que eu falei da segurança? Uhum. A segurança é importante. Sim. A pessoa só descansa quando ela entra num estado de segurança, quando ela pode dizer para ela mesma, conscientemente ou inconscientemente, ela se sente segura naquele ambiente. E a segurança é difícil, né, Gê? É difícil por quê? Porque a gente vive num contexto de competitividade desumana. Consumo. Eu estou sempre disputando com alguém. Alta performance. Compra. Alta performance. E aí, o que é? O outro, ele é sempre um adversário, ele nunca é um aliado. Certo? Então, como que faz isso? Não rola uma collab. Não rola uma collab. Não, hora collab do mal, você vai ficar devendo, você vai... Você sabe que uma outra coisa que eu prezo também no estúdio, eu não tenho espelho. Né? E mesmo quando eu trabalhava também com dança, eu não usava espelho. Oxi! E por quê? Why? Por quê? English é ótimo. Why? Because? Por quê? Porque eu penso assim, e eu não tô, eu sei que tem algumas técnicas que usam o espelho, eu já usei, enfim, venho da escola do balé, então é você no espelho e se comparando com centímetros da cintura da outra, né? Assim, inimiga! Ai, meu Deus! Mas a ideia do não espelho é para trazer mais uma vez a pessoa para ela mesma. Porque o espelho, você está se olhando, mas está olhando ali. Se julgando já, não é? Julgando, você está olhando sua aparência, se não está ali, como que tá, devia estar daquele jeito. Então, é mais uma estratégia, vamos dizer assim, para chamar a pessoa para ela mesma no sentir e não tanto nesse apelo do visual, porque a gente já vive numa sociedade muito visual. Então, é como se eu estivesse dizendo assim para o aluno, olha, aqui nós vamos usar outros recursos e outros sentidos, tá? E eu quero que você se localize em você. Então, o meu aluno fechado, ele está agora deitado no chão, e eu estou perguntando para ele quais partes do corpo que ele sente no chão. Além do que ele vai me dizer, eu estou sentindo minha cabeça, eu sinto minhas costas, sinto o bumbum, sinto o calcanhar. Além do que ele sente que está encostando no chão, cabe uma outra pergunta. Como ele sente aquilo? E aí a gente leva ele para um outro momento. Mais uma vez presença, mais uma vez atenção plena e mais uma vez olhar para si mesmo.
Porque se o aluno ele tá mais tenso, dependendo da configuração da pelve dele, ele deita no chão, os pés estão aqui, ó. Se ele está mais relaxado, e dependendo da configuração pélvica dele, os pés caem para o lado. Dependendo da pessoa, às vezes eu tive já aluno que os dedões se encontram, os pés caem para dentro. E tudo isso faz, ó, o calcanhar tá aqui, tá? Tudo isso posiciona o calcanhar, ele tá tocando no chão, mas às vezes é mais a borda externa, mais a borda interna. Por isso tem aquele tênis gasto na lateral. Também isso. E tudo isso, o que acontece? Tudo isso é autoestudo, é autoobservação, é estado de presença, é atenção plena, ou como os nossos amigos norte-americanos gostam de falar, mindfulness. Nossa, que chique, gente. Mas eu falo atenção plena. Estado de presença. Estamos no Brasil. Em Brasil. Only English, more or less. Eu sei que para ler artigo eu preciso desenrolar, né? Mas aqui tem essa questão, lógico, americanizada. A gente vê pessoas falando, às vezes, assim, precisa de um glossário, porque tem nomenclaturas que a gente não está habituado. E não tem nada demais, gente. É estado de presença, é estar no aqui e agora. E eu tô aqui, você falando sobre essa questão da posição, de imprimir. Uma coisa que me chama a atenção, quando você falou de dor, questão de joelho e lombar. E questão de pescoço, e por que eu estou falando de pescoço? Hoje, a gente não tinha, nos anos 80, o hábito de usar o celular, o smartphone. Hoje a gente mudou muito a nossa vida por causa dessa caixinha mágica, e principalmente eu vejo pela postura. Porque a pessoa fica deitada, né? E deslizada. Deslizada, ou ela está em pé, andando na rua assim, bate até aqui, sempre com a cabeça no poste. O celular ainda é bom, né? Porque aquele que era peso igual um tijolo, né? Se fosse esse aí, mas há a possibilidade disso afetar, lógico, afeta de uma maneira, mas isso afetar o joelho, a lombar ou a dor específica no pescoço, você pega casos de pessoas que estão ficando... tem até um apelido de síndrome do unicórnio, alguma coisa assim, síndrome do pescoço tecnológico, alguma coisa assim, o pescoço do unicórnio. Não lembro. Tem um termo... pescoço, você chega até a gente que chega... Sim, se a gente pensar em educação somática, em específico, dentro das minhas especialidades, que são o pensamento facial, né? Pensando em fáscia, nesse tecido, sim, o nosso corpo ele é todo integrado e ele é feito para ser colaborativo. Então, é claro que quando existe uma disfunção numa área, isso reverbera por todo o corpo. Existem N coisas que nós podemos pensar. Por exemplo, sim, aumenta o número de pessoas com problemas na cervical. Tem chegado mais pessoas reclamando de problemas na cervical. Muitas vezes, essa questão da cervical pode ser uma questão ali mesmo, ou pode ser que essa cervical ela está compensando uma outra área, ou pode ser uma outra região que está trazendo uma disfunção para ela, ou, entende? Podem ser várias coisas. Ou a pessoa pode estar com reverberando na cervical, mas a questão, por exemplo, se eu for pensar em sistema facial, existe uma ligação intrínseca entre a fáscia de envolvimento do globo ocular e a cervical. Então, eu posso abordar um aluno que está com a cervical prejudicada, enfim, limitada, eu posso trabalhar a partir do globo ocular, por exemplo. E não abordar esse aluno diretamente na questão da cervical. Ou, o que pode acontecer? Pode acontecer que esse aluno ele esteja numa resposta simpática, muito intensa, e colocando esse aluno num estado de descanso, numa resposta mais parasimpática, o corpo dele resolva todas as questões também. Pense assim, olha, a gente vive numa região, e quando eu digo uma região, estou falando em Brasil, nós vivemos num país violento, né? Os nossos índices são horríveis, e é muito fácil a gente perceber isso quando a gente, primeiro, quando está instalado na realidade, né? E não começando aí você percebe isso. Não na vitrine das ilusões. Sim. Né?
E é muito interessante quando você conversa com brasileiros que foram morar fora do Brasil em regiões mais seguras. Tem uma filha que mora no Canadá. Eu lembro quando eu fui visitar uma amiga, faz bastante tempo isso, a Ju, ela morava na Europa. Naquele momento ela estava morando em Madrid, mas ela já tinha morado em outros lugares na Europa. Ela me disse, Dri, eu demorei 3 anos para relaxar aqui. 3 anos? 3 anos. E ela falou assim, até eu me convencer que eu não ia ser assaltada, que ninguém ia me esfaquear, que eu não ia ser estuprada. Eu não sei como está a Europa hoje, isso eu estou falando há mais de 10 anos atrás, mas eu lembro que ela me disse que ela demorou 3 anos para esquecer. Por quê? Porque essa apreensão que nós vivemos aqui no Brasil, ela é aprendida, né? Nós aprendemos. Então, por exemplo, eu vou para São Paulo, bolsa aqui na frente. Por quê? Eu vim de lá, e quando eu vim de lá aqui para o interior, minha mãe já falava, bolsa na frente, porque as pessoas vão te roubar, as pessoas vão puxar sua bolsa. Então, isso é um comportamento aprendido. A gente vai para São Paulo, eu pelo menos sou assim, eu vou para São Paulo, capital, com um nível de apreensão maior, um estado de alerta maior. E isso traz consequências. É muito raro eu ir para São Paulo e não voltar com enxaqueca, por causa do meu nível de tensão, que eu tenho que ficar lá. Eu só não volto assim quando eu vou com meu marido. Porque aí, quando eu estou com o Fábio, eu falo assim, eu posso relaxar, porque se acontecer alguma coisa... Mas por quê? Porque eu também aprendi que o Fábio é uma figura de proteção. Porque eu poderia não ter aprendido isso. Então, perceba que tudo é um processo de aprendizagem. E desaprender também é um processo de aprendizagem, né? Porque a gente tem que fazer o quê? A gente tem que desativar aquela... dizer, meu professor está ouvindo isso, eu falo, desativar. Mas eu pensando assim, olha, veja, a gente tem que... Vamos usar uma palavra da moda, que o pessoal gosta muito, vamos lá. De falar de como a gente tem que ressignificar, né? Ressignificar, as pessoas gostam dessa palavra. Mas a ideia é, eu aprendi a sentir medo em uma determinada situação, em uma determinada circunstância, e agora... através de outras ferramentas que me são apresentadas, eu aprendo a não sentir medo em tais situações e em tais circunstâncias. Adriana, isso é muito fácil, isso é do dia para a noite, é como o aluno chega. Ele quer rapidinho, entende? Ele quer que você dê uma fórmula mágica para ele e ele vai sair de lá, de repente, naquela dor lombar que foi construída há muitos anos, que já está cronificada, aquela dor cervical, aquela respiração curta, enfim, uma série de coisas. Ele quer que você resolva rápido. E é por isso que a gente tem um índice de automedicação, a gente estava falando um pouco disso nos bastidores, altíssimo. E eu não culpo as pessoas, né? Não é aqui uma culpa. É porque a gente tem que fazer a vida girar, entende? Então, realmente, eu acordo com uma dor, eu tenho 12 horas de trabalho pela frente, óbvio que eu vou tomar ali uma medicação, porque eu tenho que produzir. Eu não posso simplesmente ligar para o meu chefe, hoje eu estou com dor lombar. Embora, graças a Deus, desde 2019, as dores crônicas, elas entraram como... Não é mais coisa da cabeça das pessoas, elas existem e estão agora nos compêndios médicos aí. Principalmente porque algumas delas são incapacitantes. Enxaqueca. Alguém já teve enxaqueca aí? Nossa, deve ser. Ainda mais quando aquela que ataca, que a pessoa não consegue nem enxergar, tem que ficar no escuro. Entendeu? São incapacitantes, sim. Até gorfar. Porque são dores. E não é coisa assim. A gente teve muito tempo que eram questões ligadas. Era emocional, né? Mas era emocional dita de uma maneira assim, desvalorizando e não validando aquilo que a pessoa estava sentindo, né? E dentro da educação somática, tudo que o aluno traz, ele é valorizado, ou deveria ser valorizado. O professor da educação somática, ele é um professor com uma escuta atenta, tanto para a verbalização do aluno, quanto para as coisas que não estão tão explícitas assim. Rodrigo, e a hora que chega o paciente? Vamos lá, primeira vez dele, você fala, deita no chão. O
ele consegue já falar de prima, assim, de frônia? Pá, não, eu já sinto isso aqui. Ou sente um desconforto? Porque querendo ou não, como você falou, é uma pausa, né? Porque aqui tudo acontecendo, de repente ele vai parar, eu vou dizer, não dá pra você aceitar na sociedade. Não posso sentar aqui, não tenho tempo. E aí, enriquecendo o que o Júlio está falando, quando o aluno chega, acho que talvez para melhorar o que o Júlio está falando, melhorar não, mas enriquecer, tem algum caso muito desafiador que você pensou, bicho, esse aqui, não precisa dar nome, lógico, mas assim, falar, chegou assim, ficava se batendo dessa realidade, saiu, desligou, agora eu vou estar aqui agora. Teve algum caso que vem na cabeça e fala assim, olha, eu peguei uma pessoa travada, não respondi o comando, que vem na sua cabeça? Todos os casos são desafiadores. E não Caraca, Adri. Sabe por quê que eles são desafiadores? Porque eles são únicos. Quando eu sou um profissional da educação somática, quando eu entendo o outro como um sujeito, não tem como eu massificar. É claro que existe o meu processo de aprimoramento pessoal e profissional, em que eu tenho que estudar as patologias, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu tenho que ter um respeito, mas também eu me recolho à minha área. Quando um aluno me procura, eu já digo para ele, você está me procurando para reabilitação? Eu não sou uma profissional habilitada e competente para reabilitação. Se você precisa reabilitar o seu joelho, a sua coluna, alguma coisa, existe o fisioterapeuta para fazer isso. Se você precisa de um trabalho específico de fortalecimento, indicado por um médico, enfim, existe o profissional da educação física. O meu trabalho é outro. O meu trabalho é um encontro marcado com você mesmo para que você aprenda a se mover em primeira pessoa. Porque se mover em primeira pessoa, para que a pessoa ela entre nela. O que acontece muito no processo de algumas práticas, e eu gosto da musculação, faço e pratico musculação, tenho um marido que é apaixonado por musculação, e é uma prática extremamente importante, mas ela tem uma questão. O aluno, dificilmente, ele é o próprio objeto de estudo e de aprimoramento. Ele sempre tem um espelho, um ideal, um formato de corpo onde ele quer chegar. E tem algum problema nisso? Não, porque às vezes é até um lugar, um objeto de motivação e que leva aquele aluno a ter disciplina. Falar, não, eu quero chegar naquele shape. Ok. Só que existem várias questões que envolvem para você chegar naquele shape, inclusive a sua constituição individual. Eu lembro da minha história do balé, por exemplo, que o balé tem uma coisa de encaixar a pelve, né? E a minha pelve estava encaixada, só que eu sou uma menina negra. Ou seja, eu tenho o bumbum avantajado. Então, eu encaixava a pelve e nunca eu ia ficar com aquele bumbum reto de inglesa. Certo? Se eu fosse um profissional da educação somática, como eu fui professora de balé dentro da perspectiva da educação somática, quando eu estou com uma aluna que tem uma configuração física mais avantajada, eu não vou ficar falando para ela, põe o bumbum para dentro, põe o bumbum para dentro, põe o bumbum para dentro, como eu ouvia. Por quê? Porque eu sei que aquela aluna tem uma outra configuração física. Por exemplo, eu conheço vocês há mais de 30 anos, certo? Certo. Em algum momento da vida de vocês foram magricelo Sexto, Ricardo? Vamos. Agora e esse osso largo? Foi obesidade óssea, né? Obesidade óssea. Na realidade, ela tinha muito osso e pouca carne. Agora ficou osso e carne. O que eu tô querendo dizer com isso? Que vocês têm uma formação corporal estrutural, genética. Entende? Adri, mas eu posso malhar? Claro, você pode malhar, você pode fazer o que você quiser, você pode ter disciplina, você pode transformar o seu corpo. Mas existe uma configuração que é de cada um de vocês. Sim. Entende? Às vezes, por exemplo, se eu ficasse na minha mente, quando eu era aluna, né, quando eu dançava balé clássico, se eu ficasse na minha mente querendo ter o corpo de uma bailarina russa ou inglesa, isso é uma insanidade. Eu tenho uma configuração física
que isso não acontece, elas não têm bumbum, o seio é de outra maneira, a configuração delas é de outra maneira. Claro que existem várias inglesas, existem várias russas, mas vocês estão entendendo. O shape de uma bailarina de balé, a gente já sabe qual que é. Tá no imaginário de todo mundo, certo? Para um corpo brasileiro, aquele shape é um pouco difícil, ainda mais para uma pessoa afrodescendente como eu. Pode falar isso ainda? Não sei. Negra, preta, pronto, preta. Uma pessoa preta como eu. Pronto, não queremos polêmicas. Preta como eu. Então, não, é porque eu não quero entrar em polêmicas aqui. Confusão. Mas você entende? É isso que eu estou querendo dizer. Quando o aluno chega, todo aluno é um desafio, porque todo aluno é único. Com as suas emoções, com as suas travas, com os seus traumas, com as suas potencialidades, com as suas limitações, com a sua história. E cada corpo é único. E com os seus objetivos também. Quando eu falo movimento como aliado do desenvolvimento pessoal, é justamente por isso. Quando um aluno ele fala, e olha, não é uma coisa pela outra, que é uma outra coisa que eu gostaria de frisar aqui. Um aluno que ele faz aula de movimento restaurativo para mim, ele é encorajado a fazer musculação, a correr, a fazer uma luta, a nadar, a fazer outras coisas que ele goste também. Não é uma coisa ou outra. As práticas, elas podem ser complementares. Aliás, elas devem ser complementares. E quando a gente pensa em sistema facial, né, nesse tecido, na fáscia, ela ama múltiplos estímulos diferentes, inclusive para a produção de colágeno. Tá? Movimentos multidirecionais, práticas diferentes, estímulos diferentes. Isso é bom. Pensando em fáscia, isso também é ótimo para um outro sistema nosso, que é o sistema nervoso. Para a produção de novas sinapses, fortalecimento de memórias, de outros caminhos neurais. Então, é sempre novidade. A gente colocar o nosso corpo em movimento é a gente também oxigenar outros sistemas do nosso corpo também, tá? Isso é muito importante dizer. Então, todo aluno que chega é um desafio novo. Não dá para eu colocar o aluno para fazer, por exemplo, uma exploração de movimento de braço, por exemplo, de torções, explorando as espirais do braço, sem abusar da articulação dele do ombro, sempre um pouquinho antes do máximo, sem hiperextensões, e ir para o celular responder o WhatsApp. Que é o básico. Faz aí 3 de 10 e vou lá no celular. Não dá para acontecer isso. Por que não dá para acontecer isso, Adriana? Porque eu preciso estar atenta e fazer perguntas importantes para que o aluno entre cada vez mais em contato com ele mesmo. Você sente sua escápula? Não sinto. Coloco a minha mão na escápula do aluno. E agora? Continuo não sentindo. Posso dar um toque na escápula de deslizamento para baixo e para fora. Ah, agora eu senti. Leva até o máximo. Ai, levei. Qual que é a sensação? Um pouco estranha. Tá sentindo a escápula ainda? Não. Vai antes do máximo. Agora eu sinto. Então, tudo isso eu preciso estar conectado com o aluno. Preciso, de repente, dar alguns toques para ele, que isso pode ser com a minha mão, às vezes é com uma bola texturizada, às vezes é com um tecido. Isso depende do tipo de aluno, eu vou usando os recursos que eu tenho dentro do estúdio para isso. Mas o fato é que a gente precisa estar em troca com esse aluno. Por isso que o professor que aborda o movimento dessa maneira, ele também precisa estar em constante autoobservação e autoestudo, precisa estar em troca com esse aluno que está ali com ele. Alguns alunos falam assim para mim, por exemplo, eles fazem um movimento e eles, por exemplo, a ponte. Todo mundo sabe qual que é a ponte, né? Tá deitado, tem que fazer elevação da pelve, os pés no chão. E, normalmente, dependendo do contexto, a informação para fazer a ponte é aperta o bumbum, aciona o abdômen e sobe. Isso é uma maneira de fazer a ponte, certo?
Quando eu penso em gerar espaço, em promover essa integridade do sistema inteiro, que eu chamo soma, o corpo, eu tenho outras estratégias para esse aluno executar esse movimento. Por exemplo, para ele pensar em separar o joelho do ombro. Então, o aluno está aqui no chão, né? E eu falo para ele, eleva a sua pelve, mas você separa, então, o seu ombro do seu joelho. E mesmo assim, o aluno eleva a pelve. Algumas vezes, menos do que se ele tivesse esse acionamento puramente muscular. Mas é uma outra maneira dele se mover. O que acontece? Quando o aluno faz a ponte dessa maneira, ele fala assim, nossa, senti todo o corpo. Aí eu peço para ele descer e para ele fazer pelo comando antigo. Aciona o abdômen, aperta bumbum e sobe. Ah, sim, eu subo mais. Mas eu sinto um pouco minha lombar. Então vamos fazer de novo do outro jeito. E ali a gente fica gastando um tempo, ou como diria a minha professora querida Jussara Miller, a educação somática não é sobre se preocupar, é sobre se ocupar de estudar um determinado movimento. Então, ali, o aluno vai estudando possibilidades de fazer o mesmo movimento que ele sempre aprendeu a fazer de uma outra maneira. Isso pode dar a ele uma possibilidade de uma integração, menos dor para executar. Poxa, eu acho que esse caminho está mais interessante para mim. Então, a partir daquele momento, ele vai fazer daquela maneira. Ele sente o corpo dele de uma maneira mais integrada a partir daquele momento. Vamos colocar uma respiração aqui também? Dependendo da abordagem corporal, o professor vai falar assim, inspira embaixo, expira em cima. Dentro da educação somática, eu vou convidar o aluno a respirar também durante o movimento, de maneira consciente. Mais uma estratégia para trazer ele para o estado presente. Mas eu peço que ele estude qual a estratégia melhor. Porque, às vezes, para ele, é melhor ele inspirar quando sobe do que expirar. Tudo isso, gente, é o quê? É autoestudo e autoobservação. Por que tanto trabalho, Adriana, para gerar autonomia? Porque o meu aluno, ele vai se tornando consciente de todo o processo. Existe uma respiração, que é uma respiração torácica e tridimensional, onde o aluno é convidado a expandir externo, a região atrás das costas, que é chamada de romboides, e as costelas para as laterais. Então, você imagina como se você estivesse na região do coração, uma bexiga, e ela incha, e aí você expande de maneira tridimensional. Essa respiração, feita de maneira adequada, num ritmo correto e com a orientação ok, e às vezes com vácuo ou não, ela proporciona uma normalização do tônus do diafragma. O diafragma, ele está aqui, uma porção mais curta, nesse formato mais abaloado, e ele tem uma configuração atrás e chega até próximo à região lombar. Não é raro um aluno chegar com queixa de dor lombar. E através da respiração, a gente normalizar isso. Por quê? Porque existe uma ligação do sistema facial de diafragma com a região lombar. Então, às vezes, uma respiração consciente, torácica, profunda, tridimensional, pode trazer alívio para a dor lombar, normalizar o tônus do abdômen, a gente está falando de distensão abdominal, favorecer a comunicação entre as vísceras, porque cada víscera tem o seu movimento, mas elas também precisam se movimentar entre si. Isso a gente chama de mobilidade e motilidade visceral. Então, você imagina que para um profissional do movimento como eu, direcionada para a educação somática, a gente precisa entender e estudar todas essas questões. Não é simplesmente o aluno chega lá com dor lombar, vamos fortalecer o core. Vamos fazer abdominal. Deadlift. E a gente tem que pensar nisso tudo. E outra, mais importante, o aluno tem que nos dar permissão para isso. Porque quantas vezes eu chego com uma aula pensada para aquele aluno e o aluno, a hora que ele chega, ele está em outro estado.
E eu preciso ter essa sensibilidade de olhar e falar assim, hoje o meu aluno ele precisa respirar, ele não precisa fazer esse tipo de movimento de aula, por exemplo, em pé. Eu tenho uma aula que a aula inteira o aluno executa a aula em pé. Dependendo do estado que o aluno chega, eu tenho que ter sensibilidade para isso. Hoje ele não está preparado para uma aula em pé. Aconteceu alguma coisa, ele está cabisbaixo, ele está mal. Ele ficar em pé vai exigir que ele tenha que lidar de uma maneira mais acirrada com a gravidade. E naquele momento não é necessário. Como também tem outros momentos que eles também cheguem indisposto, mas a gente percebe que é preciso que ele ative essa fortaleza nele. Então a gente vai para o movimento em pé. Ele precisa estar deitado, mas o corpo, né, a parte emocional dele, assim, ele precisa estar um pouco deitado. Vamos fazer um pouquinho em pé, depois a gente passa para sentado, depois deitado. Existe toda essa negociação, mas tudo isso para quê? Para promover autoestudo e autoobservação, autoconhecimento para a autonomia. Então é isso. Olha. Por que a pessoa precisa de autonomia? Porque você vai fazer aula comigo. Aí você fala, Dri, vou passar 2 semanas em Nova York. Rica. Desculpa. Aí chega em Nova York, nossa, que dor na cervical. O que será que está acontecendo? Tô com dor na cervical e tudo mais. Como que era mesmo aquela aula da professora Adriana? Pé no chão, respiração tridimensional, exercício dos olhos, movimentos infinito. Por quê? Porque durante a aula eu não fiquei atropelando e fazendo 3 de 10 com você. A gente foi estudando aquele movimento juntos. Eu fui te fazendo perguntas que eram para estimular o seu estado de presença. Você estava presente no processo. Em qualquer momento da sua vida, em qualquer lugar que você estiver, você pode recrutar aquele processo. Como se chama isso? Para falar também outro nome da moda. Autorregulação. Você é detentor, né? É os Começou autos. com o carro do automático, né? No avião você vai lá automático, a pressurização da cabine ou manual. Se esquece no manual e sobe e cai, né? Fato, né? Nem sei como é que tá hoje. E aí o que acontece? Você tem essa possibilidade de ter no seu próprio processo, né, educacional, meios e mecanismos de se autorregular. Você não fica dependente do aluno. É claro que é gostoso te receber no estúdio. Sim. É claro que é uma delícia. Aquela 1 hora de aula é muito bom. Para mim é maravilhoso também. Mas é importante que o meu aluno, em qualquer ambiente, em qualquer lugar que ele esteja, ele consiga se reconhecer. Porque o que vocês estavam falando, né, dessa correria do dia a dia, o que acontece muito? As pessoas, elas sabem que está doendo, mas elas nem sabem o que aconteceu para aquilo estar doendo. E manda medicamento para dentro. Entende? Então, imagina você lá em Nova York. Chegou lá, fez a sua viagem. Nossa, eu tô com dor aqui na cervical. Tá irradiando para tal lugar. Eu sei que eu posso fazer tal coisa. Você consegue reconhecer, você consegue nomear e você consegue resolver o seu problema. Nossa, perfeito, Dri. Perfeito. Ou seja, o resumo de tudo isso, educação somática é o reconhecimento, estar presente, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a autonomia. Regulação. Ou seja, o auto não é de automático, é o auto de se auto-modificar. De por você mesmo. Você desregulou, a gente tem uma janela de tolerância, certo? Existem coisas que a gente vai oscilando no nosso dia a dia. Às vezes acontecem situações que a gente extrapola a janela, né? Uhum. Aquilo como são situações assim que desestabilizam a gente. Ok? Mas nós somos adultos, certo? Nós conseguimos nos autorregular. A gente tem o nosso pré-frontal amadurecido, ou deveríamos ter. A criança precisa de um outro adulto para ajudar ela a se autorregular. Mas nós, adultos, deveríamos ter essa capacidade, essa habilidade de nos autorregular. Então, o que acontece? Extrapolei uma coisa que me desestabilizou. Eu preciso ter dentro de mim experiências e
no meu caso, são experiências corporais que possam me trazer de novo para um estado de alostase, né? De busca desse equilíbrio dentro do desequilíbrio que é a vida, né? Então, eu preciso ter esses recursos. Outros recursos medicamentosos, quando são necessários. Terapia também é importante, mas a terapia passa por um processo da palavra. A minha proposta aqui é que esse processo de autorregulação ela venha pelo movimento e pelo estado presente. É claro que tem muita gente que fala assim, mas eu vou para academia, vou, puxo ferro e desestresso. Isso é maravilhoso. Mas quando você se machuca, dificilmente você sabe qual foi o aparelho que te machucou. Dificilmente você sabe se você está extrapolando no peso. O corpo vai dificilmente. falando, né? Por quê? Porque não existe ali um treino para o estado de presença. Eu não posso dizer que isso não pode acontecer. Mas não é próprio da musculação estimular isso no aluno, entende? Então, eu fiz crossfit durante um tempão e gosto muito e penso em voltar, inclusive. E eu nunca me machuquei no crossfit. Nunca. Por quê? Porque eu tinha esse treinamento de autoestudo e de autoobservação muito latente. Então, quando eu ficava cansada no momento final, né, que a gente tem que fazer dentro daquela sequência dentro do tempo, eu sentia o meu corpo cansado, eu não deixava que o cansaço fizesse com que eu negligenciasse a técnica. Que é o que acontece. O pessoal vai cansando, vai fazendo de qualquer jeito. Por quê? Porque tem que cumprir o relógio, tem que cumprir as rodadas. Mas por que não acontecia isso comigo? Porque eu tinha esse estudo, esse processo de aprendizado muito bem fundamentado em mim, de autoestudo e autoobservação. Então, não deixava com que isso acontecesse. Os colegas, acontecia. Então, já chegava nas retas finais, o pessoal já estava pegando de qualquer jeito. A primeira vez não vai acontecer nada, a segunda vez nada. Daqui 6 meses, não sei, pode aparecer uma lesão aí. Entende? Então, é importante que, veja, mais uma vez, continua na sua musculação, ela é muito boa. É uma atividade física intensa que vai fazer com que você libere miosinas, irizinas, tudo maravilhoso para você. Mas é importante que você tenha também uma prática, que você tenha ali uma vez por semana, talvez mais, que você tenha um encontro com você mesmo, para autoestudo, autoobservação, geração de autonomia. E uma pausa. Uma pausa, porque o movimento restaurativo é isso. A gente se movimenta, tem respiração consciente, depois tem um momento final da aula, onde o aluno é colocado em posturas meditativas. Aí eu bebi da história do yoga, posturas em que ele é convidado ali uns 10, 12 minutinhos no final da aula, com aroma na sala, com luz baixa, colorida. Ele vai para uma postura de relaxamento. Ele é colocado em determinadas posições, a gente faz variações em aula, mas são posturas pensadas para promover relaxamento profundo, entrega, para ele entrar em contato com o peso dele, com o ceder dele para o chão. Isso tudo, gente, só com segurança. Por isso que eu preciso estar bem, por isso que eu preciso criar vínculo com o meu aluno. E eu só crio vínculo com outra pessoa se eu entro com ela numa escuta atenta. Porque se eu chego numa proposta só impositiva, eu que sei, eu sou a bonzona, é só mais um cenário corporativo, né? É só mais alguém para dar ordem em mim. Poxa, Dri, assim, agradeço o conteúdo aqui compartilhado. A gente sempre tá com a Dri, mas do primeiro episódio para esse, assim, se completa. Então, pessoal, episódio 128, lição de casa, assistiu episódio 28. É isso aí. Simples 28, assim. 128. E você que não nos conhece, eu sou o Glauco Santos, ele é o Júlio Santos, Super Gêmeos, ativar. Sei que não custa lembrar, né? Sei que você já sabe, mas não custa lembrar. Curte aí, se inscreva no canal, acione as notificações e compartilhe esse conhecimento, principalmente de tanto autos que a gente conversou aqui. Às vezes a gente entra numa zona de conforto, de commodities aí, né? De coisas que viram banais, mas na realidade quando a gente tem o auto de tudo, de autoconhecer, se autodesenvolver, os autos para
direcionar a nossa vida, e principalmente dessa pausa, para você que está nos assistindo, desliga um pouquinho, às vezes, da internet, por mais que a gente esteja aqui gravando, é um conteúdo, porque com certeza esse minuto e buscar esse equilíbrio faz parte da vida, e vida é movimento, como a gente começou aqui. E Dri, para fechar, manda para a Cindy aqui um recado, principalmente para as pessoas que estão, na nossa percepção, se automedicando, buscando soluções mais rápidas por um mundo veloz e volátil, mas nem sempre esse é o caminho mais fácil, é um atalho. Mas isso tem uma consequência no futuro. Eu primeiramente eu queria agradecer, meninas, obrigada. Obrigada, Gê, lindeza. Muito obrigada pelo convite, eu adorei estar aqui com vocês, podem me chamar sempre que precisarem. Eu amo falar sobre movimento consciente, sobre movimento restaurativo. Bom, para você que está em casa e está se automedicando, o campo da dor, gente, é um campo assim, de estudo muito profundo, e tem pessoas muito mais habilitadas para falar sobre dor, mas a dor, ela é uma experiência de uma lesão real ou de uma possibilidade de lesão. Então, assim, é um campo muito vasto. Mas eu sei que você está na sua vida corrida, a gente tem que pagar as contas, não é mesmo? Você tem, às vezes, a responsabilidade de provisão da sua casa. E, enfim, a gente acaba tomando uma medicação. Eu já tomei muito, eu tenho um problema de dor crônica na lombar que me acompanhou durante muito tempo, até eu aprender esse caminho da autoobservação, do autoestudo e da autonomia através da educação somática, aliado com outras práticas. Procure se movimentar. A cura está no movimento. Me entristece muito, e eu tenho situações próximas à família, de pessoas que têm uma dor, têm uma crise e vão em médicos que ainda receitam repouso. Gente, pelo amor de Deus, não. A não ser que você esteja com uma ruptura neural, a não ser que você esteja com a perna separada do corpo. Passou por uma cirurgia. Fora isso, gente, a cura está pelo movimento. Nós temos aqui no Brasil uma gama de profissionais excelentes, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física, terapeutas dentro dessa linha de educação somática. Eu sou uma delas, estou perto de você. Se você está em Campinas, pode me procurar, Adriana Daloca. Mas a cura é pelo movimento, tá? Procure um profissional se você precisa de medicação nesse momento, mas que não seja um fim, entende? A medicação é um meio, e não um fim. Perfeito, é isso aí, André. Cura pelo movimento. Obrigado. Gratidão, meninos. Obrigado por liderar essa daqui. Até o próximo episódio. Tchau. Obrigada. Até mais.